ajudando no ganho de massa muscular. Controla os níveis metabólicos, melhorando os níveis de glicose, aumentando os níveis de HDL, que é o colesterol bom, e reduzindo os níveis de LDL, que é o colesterol ruim. Este professor de educação física aconselha a começar com atividades que tragam prazer. Independente seja musculação, seja um simples caminhar na praia, então o primeiro passo é iniciar a atividade, se movimentar. A partir disso ela vai sentir necessidade de aumentar o ritmo. Após um período sedentário, o Bruno colhe hoje os frutos de voltar a fazer atividade física regularmente. A saúde melhora, com certeza. Agora vem cá, você, papai, mamãe, avó, vovô, vem cá. Você já ouviu falar na geração do quarto? Geração do quarto. A gente está falando daqueles adolescentes que passam a maior parte do tempo presos no quarto, num mundo só deles, sem interagir com a família. Eles não se abrem, não conversam sobre os problemas e essa geração vem crescendo e acaba que a gente não sabe lidar com ela. Essa que é a verdade, né? Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Vem cá, chega aqui, eu recebo a psicóloga Larissa Lobo. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E a Marcela Oliveira, que vai contar pra gente. São 3 filhos, né? 4, Marcelo. Toda vez eu erro. 4 filhos. É que tem um que mora fora, né? Isso, tem um que mora fora, de Isso. 19 anos. Então são 4. 4. Você já passou por isso com os seus filhos? Então, nas várias fases, né? Porque eu tenho um de 26, um de 19 e as gêmeas de 16. Então, cada um deles teve a sua fase de quarto. Agora, estou com as 2, que ainda estão nessa fase do quarto. É um momento muito difícil que a gente não sabe muito bem como lidar. Porque, às vezes, se você tira, se você obriga a sair, você está invadindo a privacidade. Mas, se você deixa lá, você está negligenciando, de repente, o momento de estar junto com eles, o momento de estar interagindo. Então, é uma situação bem preocupante e complicada para a gente enquanto pais. E é para isso que a gente trouxe a Larissa aqui. Larissa, nos ajude. Eu sei que a minha fase, a minha com os meus filhos ainda vai chegar. É normal que os filhos queiram se isolar nessa fase da vida, ficar nesse mundo deles trancados no quarto? E até que ponto, né, se isso é considerado normal? Boa tarde. Boa tarde. Normal é uma palavra um pouco complicada da gente usar. A gente sabe que na fase da adolescência é completamente normal que os filhos eles tenham um interesse maior em atividades de introspecção, que queiram direcionar mais a atenção para o próprio círculo social, que estejam numa fase de começar a descobrir seus ideais, seus valores, seus pensamentos, posicionamentos. Então, é natural nessa faixa etária que eles direcionem mais atenção para os interesses deles. E, às vezes, coincide de juntar baixa maturidade emocional, às vezes conflito de geração, baixo manejo dos pais, faz com que isso acabe intensificando essa introspecção, esse retraimento dos adolescentes e afastando o adolescente da família. Normal ele se isolar, ficar dentro do quarto escuro? Não, mas é natural que eles demonstrem mais interesse pelas próprias atividades deles. E a gente precisa equilibrar. E olha só, vou convidar aqui para o nosso bate-papo o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hugo Monteiro. Olha só, ele escreveu o livro A Geração do Quarto e ouviu mais de 3 mil crianças e adolescentes em 5 capitais brasileiras. Que honra recebê-lo aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Obrigada pela sua participação. Professor, conta pra gente como é que começou a sua pesquisa, né? O que você ouviu desses adolescentes? Qual o motivo que eles se trancam no quarto? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas e a todos, a vocês que estão aí no estúdio. Eu ouvi muitos pais, muitas mães me perguntavam o que fazer, porque os filhos estavam dentro dos quartos, na maioria do tempo em que passavam em casa, os filhos, as filhas, e era um estar no quarto, mas não era saudável esse estar. Era um estar no quarto associado a sofrimento, um estar no quarto associado a angústia, a desespero, a isolamento excessivo, a uso excessivo de redes sociais digitais, a uma dificuldade muito grande de comunicação dentro de casa. Então, nesse movimento de eu ouvir tantos pais me perguntando, tantas mães me perguntando, eu decidi, então, ouvir crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos em 5 capitais brasileiras, 2 capitais do Sudeste, 3 capitais do Nordeste. Alcancei 3.115 interlocutores e interlocutoras
e fiquei impactado com o resultado, porque o resultado me trouxe a certeza de que a saúde mental dessa galerinha não vai bem e que a gente precisa estar muito atento, muito atenta, como pai, como mãe, como escola, como mídia, como sociedade em geral. O que você ouviu de motivos dessa galera? Olha, os principais motivos têm a ver com violência, ou seja, na maioria dos casos, a geração do quarto é vítima de violência, seja violência na escola, seja violência em casa. Duas violências ficaram muito evidentes para mim, o bullying e o cyberbullying, e também violências físicas, violências psicológicas e violências simbólicas que são realizadas dentro de casa. O clima da violência gera o adoecimento nesse caso. Então, eu vi muita gente relatando que essa experiência com a violência tinha levado a muito sofrimento, e esse sofrimento ele se caracterizava de duas maneiras. Ou a autodestruição, ou seja, cortes, autolesão sem intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio mais de uma vez, ou então psicopatologias como transtorno de ansiedade geral, transtorno de alimentação, transtorno alimentar, bulimia, anorexia, síndrome do pânico, distúrbio do sono, muitas questões que estavam relacionadas a uma disfuncionalidade no sentido de convivência social, e também uma necessidade muito grande de usar as redes sociais digitais. Então, eu acho que o grande motivo assim, que leva esse pessoal para o adoecimento é a violência. Quanto mais violência você tiver na sociedade, há uma propensão maior de você ter adoecimento, nesse caso da mente, nesse caso da saúde socioemocional. Continua com a gente, professor. Eu já volto a falar com você, que você trouxe um detalhe importante. Eu quero repercutir com a Larissa, que é psicóloga, está aqui no nosso estúdio. Larissa, ele trouxe a questão do bullying, né? Por exemplo, não só bullying, mas a violência em si, tanto dentro de casa, na escola. Como que a violência, ela pode impactar a esse ponto, né? De ferir a autoestima desse jovem, desse adolescente, de não querer nem sair de dentro do quarto. A gente está falando de uma geração que é muito vulnerável emocionalmente. Nós, adultos, temos mais recurso emocional, temos mais repertório de comportamento, então é mais provável que, diante de alguns conflitos, a gente consiga se defender, se posicionar, pedir ajuda. A adolescente não tem isso tão bem desenvolvido. Então, quando a gente pega esse adolescente, coloca ele num contexto de briga, de bullying, de conflito, isso vai minando esse desenvolvimento psicológico, emocional, social, cognitivo também. Então, lembra que eu mencionei que, às vezes, eles não têm muita habilidade de lidar? Isso vai fazendo, vai juntando, vai fazendo uma panelinha de pressão. Isso vai fazendo com que esse adolescente vá se retraindo por ele não ter condição emocional, não ter recurso emocional de resolver, de pedir ajuda. Então, a forma como ele encontra para lidar, às vezes, é se esquiva do contato, se esquiva da escola, se esquiva do contato com os pais. Marcela, eu sei que você é uma super mãe, tenta ao máximo, né, assim, ser amiga que a gente fala, né, dentro do limite de relação de mãe e filhos, tenta ouvir. Você conseguiu já identificar o motivo que suas filhas agora, aos 16 anos, elas ficam mais tempo no quarto? Então, é uma dificuldade muito grande, porque, como você disse, a questão de tentar ser uma supermãe é no sentido de ser parceira e companheira, e não ser aquela mãe que sufoca, né? Então, assim, acaba ficando difícil. Por você ter esse tratamento, são 4, e você tenta ter o mesmo tratamento com todos, e quando você vê que eles estão ainda naquele mundinho deles, não querendo se abrir, aí você fala, o que eu fiz? O que está faltando? O que eu preciso fazer? Eu consigo detectar um pouco a questão da pandemia, infelizmente, é uma coisa recorrente, a gente fala disso o tempo todo, mas é fato. A pandemia tem sido um grande culpado, uma grande culpada, né? Estimulou muito, né? Muito, muito. E essa questão da violência, em geral, igual o que a gente vê nas reportagens, a gente assiste as reportagens de 4, falando sobre a violência que acontece externamente, mas que acaba repercutindo na gente, na vida da gente, porque a gente acaba ficando com medo, o filho com medo de sair, acontecer alguma coisa e é uma bala perdida, a falta de paciência das pessoas, a falta de empatia, que você está num lugar
e de repente do nada começa uma briga, uma discussão. Então tudo isso aprisiona a gente dentro do nosso mundo. E como ela colocou, nós adultos, a gente tem uns recursos para fugir disso, mas os adolescentes não, as crianças não têm isso. Como que a família pode ajudar? Porque a Marcela tocou num ponto interessante. A gente não sabe se a gente não, todo mundo para a sala, desliga a televisão, todo mundo aqui. Ou não, será que a gente está sendo invasivo? Existe um tempo limite para a gente aceitar? Então tá bom, daqui a meia hora todo mundo aqui. O que a gente faz, Larissa? É muito complexo, porque realmente esse vou tratar a todos de maneira totalmente igual realmente não existe. Então, leva esse sofrimento para os pais de, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E, na realidade, esse posicionamento do escritor é muito interessante, porque a gente faz pouco disso, de ouvir o adolescente, de perguntar para ele. Então, eu percebo na clínica mesmo uma movimentação muito preocupada dos pais. O que eu posso fazer? Às vezes, o que o pai pode fazer é perguntar. O que está acontecendo? Qual está sendo a sua dificuldade de se abrir comigo? Você acha que eu vou te julgar? Você acha que eu vou brigar? Você acha que eu não compreendo o que acontece com você? Porque eu percebo uma movimentação social muito de imposição, muito de vamos consertar nossos adolescentes, tem até uma rotulação, adolescente chama de aborrecente, então tem uma coisa isolando muito eles e falando sobre eles. Então traz mais esse adolescente, pergunta o que atrapalha, o que ajuda, qual tem sido a dificuldade dele, oferecer um diálogo mais aberto, ele ter essa tranquilidade de que ele vai ser ouvido e respeitado. Não concordar, mas ser ouvido. E aí você vai entendendo qual é a maneira mais adequada para você ir se relacionando com aquele adolescente, com aquela personalidade. Deixa eu voltar a falar com o professor Hugo, né, que ele escreveu um livro, ele ouviu mais de 3.000 depoimentos desses adolescentes. Os pais também tiveram a ciência, eles conseguiram detectar que os filhos estavam assim ou achavam que era um movimento natural? É adolescente, é assim mesmo? Olha só, a geração do quarto, ela tem uma característica que é muito específica de meninos que nasceram ao final do século XX e que cresceram numa onda digital. Ela é atravessada pelas redes sociais digitais, mas elas não têm, de modo geral, problemas cognitivos. Então, o que acontece? O desempenho escolar delas é razoavelmente bom e, às vezes, é muito bom. O que leva pai e mãe, muitas vezes, a não prestar atenção. Porque é mais ou menos o seguinte, se meu filho está bem na escola, se minha filha está bem na escola, então está tudo bem. Então, é muito comum que os pais só comecem a identificar a geração do quarto quando há uma tentativa de suicídio, quando há autolesão sem intenção suicida, quando começa alguma sintomatologia psicopatológica, mas isso tudo não começou de uma hora para outra, né? Isso começou aos pouquinhos, isso foi crescendo, isso foi se desenvolvendo até gerar uma situação de adoecimento. Então, assim, os pais e as mães não conseguem detectar muito rapidamente porque não há uma frequência de diálogo dentro de casa, de modo geral. Eu escutei muito isso dos adolescentes e das crianças. Nossa. Há uma dificuldade de diálogo entre mãe e pai, entre pai e pai, entre mãe e mãe. Então, assim, é uma dificuldade muito grande e essa dificuldade também na escola. Então, tem muito a ver com algo simples, mas que me parece bastante difícil de ser realizado, que é a tal da escuta acolhedora. Eu escuto você, eu tento compreender você, eu tento te acolher sem julgamento, julgamento que eu digo, julgamento sentenciador, julgamento preconceituoso. Eu tento conversar com você, respeitar as tuas posições, te ensinar a respeitar também as posições alheias. Então, assim, é um processo muito difícil para pai e mãe, mas eu pessoalmente também não gosto muito de culpabilizar ninguém. Eu acho que isso é um construto social que todas nós devemos estar bastante atentos e atentas, porque a geração do quarto, ela tem uma característica, ela é violenta com ela própria, mas ela também é violenta com o mundo de fora. Ela experienciou a violência e a violência dela está atravessada pelo sofrimento psíquico. Então, nos meus estudos, eu tenho relacionado muito o comportamento da geração do quarto com o comportamento desses adolescentes que invadem escolas e que matam. Eu faço uma relação de que você pega a biografia
desses adolescentes que entraram nas escolas desde Columbine até Suzano, em São Paulo, e você vai ver que esses adolescentes têm o perfil da geração do